bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Queria convidar os irmãos para que nós abríssemos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 25. Marcos 5, 25. E com base no texto lido, nós que iremos ler, nós queremos nesta manhã falar sobre sonhos e problemas. Você tem sonhos? Ninguém sonha? Você tem sonhos? Amém? Todos nós temos, né? Se nós não sonhássemos com algo, algo estaria errado. Porque o normal é que nós sonhemos, nós almejemos alcançar algo. E outra pergunta: você tem problemas? E como nós os temos? Temos muitos problemas. Nós vamos ler um texto que nos conta a história de uma mulher que tinha um sonho e ela também tinha um problema. E o seu sonho era ficar livre do seu problema. Só que no decorrer da sua caminhada, a palavra vai nos contar o que aconteceu na vida dessa mulher, o que ela recebeu que pôde levá-la além do seu problema e além dos seus sonhos. E o que Deus deseja fazer nas nossas vidas é isso. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um plano, tem um propósito. Seja os sonhos que estão no nosso coração e que às vezes Deus vai dizer: olha, isso vai se frustrar porque não é da minha vontade. Ou às vezes Ele vai dizer: vai acontecer porque você sonhou com isso, mas antes de ser um sonho do seu coração, é um plano nascido no meu coração. Seja um problema que você enfrente, uma dificuldade, tudo tem um propósito. E assim como foi na vida dessa mulher, Deus deseja também fazer nas nossas vidas, nos ensinando acerca de algo muito maior do que os nossos sonhos e do que os nossos problemas. E esse algo muito maior é o que esta mulher aprendeu sobre a fé em Cristo. E Deus deseja ministrar ao meu e ao seu coração a respeito desta mesma fé que pode revolucionar as nossas vidas. Vamos ler o texto? Marcos 5, 25 até o 34. A palavra diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Meus irmãos, sonhos e problemas. Esta mulher que tinha um sonho, e o seu sonho era ficar livre do seu problema, ela experimentou algo que vai muito além daquilo que ela estava vivendo. E assim também é nas nossas vidas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, que aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não é simplesmente algo por acaso, algo que está ali acontecendo, mas Deus tem um propósito nisso. E o propósito de Deus é que nós tenhamos contato com esta fé que pode revolucionar a nossa realidade. E é preciso que se diga que esta fé não é algo que está em nós, não é algo que é nascido, é uma capacidade, uma capacitação nossa, mas é algo que vem do Senhor. E esse texto nos traz alguns princípios a respeito do que é esta fé, do que é a fé em Cristo.
e de como Deus pode trabalhar nas nossas vidas, seja qual for o momento que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu queria destacar que como é a fé em Cristo? A fé em Cristo é uma fé proveniente de se ouvir a respeito de Jesus. Veja que a despeito das dificuldades, a despeito das lutas, a despeito do sonho que essa mulher tinha de ficar livre do seu problema, só pôde haver uma mudança na sua vida porque ela ouviu acerca da fama de Jesus. E eu fico pensando nisso e me lembro que a palavra vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, o ouvir da pregação de Cristo. A palavra também vai nos dizer que a fé para a salvação não é algo que está em nós, como se Deus olhasse e falasse: isso aqui tem fé para ser salvo, então eu vou salvá-lo. Não, a fé é algo que é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, colocado em nossas vidas, colocado em nossos corações, mediante a palavra do Senhor. E quando nós vemos isso acontecendo na vida dessa mulher, nós vamos ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus, pelo simples ouvir da fama de Jesus. E para nós, isso já tem um ensinamento muito claro para as nossas vidas, porque esse Deus trabalhou de uma maneira extraordinária na vida de alguém que simplesmente ouviu da fama de Jesus. O que Ele não fará por nós, que dia após dia estamos nos dobrando, estamos nos quedando aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O simples ouvir da fama transformou a realidade dessa mulher. O ouvir do Senhor a cada dia, o aumento do nosso conhecimento, do nosso relacionamento com o Senhor, vai fazer com que nós a cada dia cresçamos e provemos mais e mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em segundo lugar, como é a fé em Cristo? A fé em Cristo é uma fé que supera as frustrações. Veja que dos versículos 25 a 26, o texto introduz esta mulher na narrativa do Evangelho, falando acerca da sua frustração. Essa mulher já havia pelejado com vários médicos sobre a sua moléstia, sobre o seu flagelo físico, e ao invés de melhorar, piorou. Você imagina isso, você tem umas economias, você tem um problema, você fala: olha, eu vou empreender todas as minhas economias para resolver esse problema de saúde, e daí você faz um exame e descobre que ao invés de melhorar, o problema piorou. Provavelmente sobre os ombros dessa mulher havia uma grande carga de frustração, mas ao ouvir da fama de Jesus e ter a fé em Cristo gerada no seu coração, essa mulher pôde superar a frustração que havia na sua vida e no seu coração. E sabe por que essa mulher estava frustrada? A razão da frustração dessa mulher é a mesma razão porque muitas vezes a frustração se abate sobre os nossos corações. Tem muita gente boa por aí frustrada porque tentou resolver um problema, resolver uma circunstância, realizar, quem sabe, um sonho e não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque tentou fazer com as forças provenientes do seu próprio braço, porque confiou nos recursos que acreditava ter em si mesmo. E todas as vezes que nós confiarmos em nós mesmos, todas as vezes que nós confiarmos no recurso proveniente das nossas mãos, eu quero te dizer que nós vamos nos frustrar. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E muita gente tem entendido esse versículo como a confiança que a gente coloca em outro. Não, primeiramente é a confiança em nós mesmos. Todas as vezes que nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Por outro lado, a palavra também nos diz que bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, feliz é a pessoa cuja confiança está no Senhor e cuja esperança está em o nome do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Deus, Ele é quem nos sustenta e Ele é quem nos leva para além das nossas frustrações. Essa mulher, ao ouvir da fama de Jesus, ela tira a sua fé, a fé que ela tinha em si mesma, a fé que ela tinha nos seus recursos e que não deram em nada, e ela deposita a sua fé no Senhor. Para superar as frustrações, meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Em terceiro lugar, como é a fé em Cristo? A fé em Cristo é uma fé que supera o desejo de desistir.
Veja que o texto nos diz que esta mulher, ela assentou, ela projetou um plano no seu coração. E o plano que ela tinha é o seguinte: eu vou lá, já ouvi desse homem chamado Jesus, ele é tão poderoso que simplesmente tocar nele já vai resolver o meu problema. Só que para chegar e tocar em Jesus, ela tinha que passar no meio de uma multidão. E nessa multidão, fico imaginando o piseiro, o pisoteio, cada um pisando no pé do outro, a multidão se acotovelando, empurra. É provável que essa mulher, ao adentrar no meio da multidão, alguém tenha dito a ela: o que você quer fazer? Ela: não, eu quero chegar lá em Jesus e tocar em Jesus. Falar: olha, desiste. É provável que alguém tenha dito isso a ela: desiste, você não vai conseguir, olha, você não está vendo quanta gente tem aqui? É provável que na caminhada que nós temos rumo à resolução de um problema, na caminhada que nós temos rumo à realização de um sonho, que não é um simples sonho nascido no nosso coração, mas é algo que Deus nos deu, ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar os obstáculos, é provável que você tenha ouvido até alguém dizendo: olha, o que você quer fazer? Ah, não, o negócio de servir a Deus com fidelidade aí é difícil, desiste, você não vai conseguir. Mas o fato é, meus irmãos, que quando nós ouvimos a palavra de Cristo, e a palavra de Cristo gera fé nos nossos corações, esta fé vai nos possibilitar superar esse sentimento, esse desejo de desistência. Em outras palavras, esta fé vai nos proporcionar a perseverança necessária para irmos até o final. Aliás, esta é uma palavra de ordem para todos os cristãos. Quando nós empreendemos a caminhada cristã, quando nós estamos caminhando rumo ao Senhor, Deus tem dito ao meu e ao seu coração: não desista, mas persevere. Quem sabe pode ser um momento de oração pela vida de alguém, quem sabe pode ser um clamor pela resolução de algo que esteja nos afligindo e está demorando para acontecer, mas Deus já disse que vai fazer, e está demorando aos nossos olhos, mas está demorando, e o Senhor está dizendo aos nossos corações: não desista, mas persevere. Ao ouvir da fama de Jesus, esta fé gerada no coração dessa mulher gerou essa capacidade de ir além e não desistir, e é isso que Deus deseja fazer no meio do seu coração. Você possa nessa manhã ouvir essa palavra, e seja o que for que você esteja enfrentando, você não desista, mas você persevere, caminhando rumo ao Senhor, caminhando na direção do Senhor. Quarto lugar, como é a fé em Cristo? A fé em Cristo é uma fé que supera as incredulidades. Pode parecer até uma incongruência, pode parecer até uma discordância, né? Uma falta de coerência dizer isso, mas é verdade. A fé faz com que nós superemos as nossas incredulidades. Se nós cremos, nós não estamos sendo incrédulos. Se nós não cremos, nós estamos sendo incrédulos. Esta mulher, após tentar com todos os meios possíveis e ao seu alcance resolver o seu problema, resolver a sua dificuldade, provavelmente seu coração estava tomado de uma total incredulidade, mas ao ouvir acerca de Jesus, a fé gerada no coração dessa mulher fez com que ela cresce. Veja que o texto diz que o plano que ela colocou no seu coração era o seguinte: se eu apenas tocar, pode ser que eu fique curada. É isso? Se eu apenas lhe tocar as vestes, talvez, quem sabe? Não, olha o que ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada, ficarei curada, Ele vai me curar, eu creio que Ele pode fazer. Ah, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós colocamos nossa vida diante do Senhor, quando nós apresentamos um problema, a resolução de um problema, quando nós estamos rumo a algo que Deus colocou no nosso coração, que não é assim um simples sonho nosso, mas é um projeto de Deus, nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer. E muitas vezes nós não cremos, muitas vezes nós permitimos que, por causa das circunstâncias, por aquilo que nós olhamos que está ao nosso redor, nós permitimos que o nosso coração seja tomado de incredulidade, dizendo: olha, Deus, quem sabe Ele até pode fazer, mas Ele não vai fazer isso. É a grande questão. Nós muitas vezes duvidamos, não do poder de Deus, mas nós muitas vezes colocamos em xeque, em dúvida, o caráter de Deus. Isso é muito sério.
Nós cremos que Deus pode fazer, mas lá no fundo, por mais que a gente não diga, por mais que a gente não expresse, não revele isso, a gente diz, olha, acho que Deus não vai fazer isso não, porque Deus talvez não seja tão bom assim, talvez Ele não me ame tanto assim. Pode ser que talvez haja alguém aqui, que nos ouve, quem sabe pela internet, que esteja com esse sentimento no seu coração, mas o fato é que ouvir acerca de Jesus gera em nossos corações esta fé em Cristo, que ajuda-nos, que leva-nos a superarmos toda a incredulidade. Então, quando nós vamos orar, nós vamos crer, não apenas que Deus é poderoso para fazer, mas que Deus vai fazer aquilo que é melhor para as nossas vidas, porque Ele nos ama, e a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Em último lugar, como é a fé em Cristo? A fé em Cristo é uma fé que supera as expectativas. Veja que a expectativa dessa mulher era ir até Jesus para que ela simplesmente fosse curada. Essa mulher que já havia 12 anos enfrentava esse problema hemorrágico, essa enfermidade, essa mulher que estava privada não apenas do seu físico, mas também do convívio social, religioso, essa mulher que enfrentava, quem sabe, um certo desprezo, uma exclusão social, vivia à margem da sociedade. É provável que as pessoas nem lhe dirigissem a palavra, falavam, lá vem a mulher hemorrágica. Não chega nem perto não, que você pode se contaminar e você não vai poder prestar o seu serviço religioso. Essa mulher não poderia ir ao templo, ela nem deveria estar no meio dessa multidão, quanto mais tocar em Jesus. Mas nós vamos ver que a fé em Cristo é uma fé que supera as expectativas, porque quando ela adentra no meio daquela multidão, ela toca em Jesus, a palavra vai nos dizer que ela sente imediatamente estar curada no corpo do seu flagelo. Só que assim como ela sentiu, Jesus também percebe, e Jesus para e pergunta, quem me tocou? E os discípulos vão dizer, mestre, todo mundo te tocou aqui, olha, não está vendo essa multidão, um pisando no pé do outro, um empurra, acotovelando aqui, todo mundo te tocou. Mas Jesus insiste, quem me tocou? E essa mulher, diz a palavra, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, ela vem, ela se prostra diante de Jesus, declara-lhe toda a verdade, quem sabe pensando assim, agora eu vou levar uma bela de uma bronca, e muito mais do que isso, pode ser até que eu seja apedrejada, porque eu estou onde eu não deveria estar, eu sou uma excluída, eu toquei no rabi, no mestre, olha só o que é que aconteceu, eu fui curada, mas agora entrei num problema. Mas a fé em Cristo, ela supera as expectativas, porque ao invés de levar uma bronca, ao invés de ser mais marginalizada ainda, ela vai ouvir da boca do próprio Jesus uma palavra carinhosa dizendo, filha. A fé em Cristo supera as expectativas, porque a fé em Cristo traz para nós filiação. A palavra diz que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus porque nós temos fé em Jesus e nós cremos em Jesus e o confessamos como nosso Salvador. Aí nós temos o poder de sermos filhos de Deus. Veja que Jesus vai dizer para ela, filha, a tua fé te salvou. A fé em Cristo traz salvação. A fé em Cristo nos salva, a fé em Cristo nos redime, a fé em Cristo nos coloca em comunhão com o Pai Celeste. Ele continua dizendo, é uma fé que traz salvação, a tua fé te salvou. Versículo 34 ainda diz, vai-te em paz. A fé em Cristo traz paz para o nosso coração, para a nossa vida. Só que não é a paz como o mundo a dá. A paz que Deus nos dá é uma paz mesmo em meio à guerra. O mundo entende paz como ausência de guerras. O cristão tem paz com Deus mesmo em meio à guerra, porque antes éramos inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. E pode o mundo cair na sua cabeça, pode os problemas explodirem, pode tudo dar errado, mas você tem paz com Deus, porque é isso que a fé em Cristo proporciona para as nossas vidas. Por fim, é uma fé que traz plena restauração, porque Jesus diz a ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal.
o que Jesus vai dizer aqui com esta palavra que ele vai proferir é uma plena restauração. A fé em Cristo supera as expectativas, porque essa mulher esperava apenas ser curada no seu físico, mas ela provou uma plena restauração em toda a sua vida. E é isso que Deus faz, é isso que Cristo faz, quando nós nele depositamos a nossa fé e confiamos nele, com essa mesma fé que nos é dada por meio da palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, sonhos e problemas. Essa mulher tinha um sonho, e o seu sonho era ficar livre do seu problema. A despeito do que quer que você esteja enfrentando de dificuldades, de problemas, a despeito de qualquer que seja o seu sonho, uma coisa é real: todos nós precisamos de Jesus. Se o simples expor de uma mulher ao ouvir da fama de Jesus causou esta revolução na vida dela, o que Jesus não fará por nós, que a cada dia estamos aos pés do Senhor? Palavra, e eu encerro com isso, palavra lá em Romanos 8:32 nos diz: ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ele fez aquilo que tinha de mais importante, de mais difícil, de mais complicado, dando-nos o que tinha de melhor, o seu filho, para morrer por nós. Como ele não nos proverá as demais coisas de que nós necessitamos? Que nós estejamos diante do Senhor e continuemos ouvindo a sua voz e nos expondo esta palavra que vai ser a geradora desta fé nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e submetemos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos intentos, as nossas dificuldades, os problemas que temos enfrentado, e clamamos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue agindo nas nossas vidas e nos despertando para aquilo que está além daquilo que nós pedimos ou pensamos, nos despertando para aquilo que é plano do Senhor para as nossas vidas. É o que clamamos a Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoe-nos, ó Deus, neste momento agora em que continuaremos estudando a Tua palavra, que Tu fales, ó Deus, aos nossos corações, o Senhor nos ministre quanto àquilo que nós ainda precisamos ouvir do Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, abençoe, ó Deus, a vida daqueles que não estão aqui, Tu sabes as razões, os motivos. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, também a vida daqueles que se encontram enfermos. Oramos para este momento pela vida do nosso irmão Edson, que se encontra no hospital. Que o Senhor, ó Deus, o visite com o Teu poder e com a Tua graça. E que o Senhor abençoe, ó Deus, a cirurgia que ele fará amanhã. Que a Tua mão esteja estendida sobre ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também abençoe a vida daquela senhora, Dona Neuci, que também se encontra lá no hospital, na UTI. Visite, ó Deus, com o Teu poder e com a Tua graça, bem como toda a família. Clamamos a Ti, ó Deus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.